Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre calor e temperatura. Toda matéria, seja ela objeto, substância e seres vivos, é formada por partículas muito pequenas, que podemos chamá-las de átomos ou moléculas. Essas partículas estão em constante movimento. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de suas partículas, isto é, mais rápido elas estão se movimentando. Lembram-se que quando estávamos estudando, né, energia cinética, nós observamos que ela é a energia do movimento, não é isso? E aí hoje nós estamos estudando calor e temperatura. E as partículas, né, elas estão em movimento. Então, quanto maior a temperatura, maior será essa agitação desses átomos ou dessas moléculas. Nós podemos observar, na imagem aqui ao lado, nós temos um chá gelado e um chá quente. Se observarem essas partículas que estão dentro do líquido do chá gelado, nós podemos observar que elas estão mais tranquilas, né? Não estão tendo agitação, ou seja, elas não estão vibrando. Já no chá quente, nós observamos que as partículas aqui, elas estão, né, se agitando, elas estão se movimentando. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, né, maior energia cinética essas partículas elas vão ter, né, elas vão realizar mais movimento. Dizemos que a temperatura é a grandeza física que indica a agitação, ou ainda a energia cinética média das partículas de um corpo ou de um ambiente. Falamos em energia cinética média porque existem partículas que se movimentam mais rápidas que as outras. A energia térmica, na forma de calor, passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura, ou seja, aquele mais quente, para o corpo de menor temperatura, ou seja, aqueles menos quentes. Por isso que dizemos que o calor é uma energia em trânsito, tá? Isso quer dizer que ele está em movimento. Isto é, uma energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para outro por causa da diferença de temperatura entre eles, certo? Repetindo novamente, isto é, uma energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura entre eles. Ou seja, daquele, um exemplo, né? Mais quente para o menos quente, certo? Troca de calor. As trocas de calores acontecem quando dois ou mais corpos que possuem temperaturas diferentes são colocados em um mesmo ambiente. Depois de um determinado tempo, esses corpos conseguem alcançar um equilíbrio térmico. Isso quer dizer que a temperatura entre esses corpos que estavam expostos naquele ambiente, eles conseguiram um equilíbrio, ou seja, a temperatura ali está aproximada, né, entre eles. Isso acontece porque o calor é um tipo de energia que transita entre corpos, gerando consequentemente um movimento para que se tenha um equilíbrio térmico entre eles. Esse movimento acontece porque os corpos sentem a necessidade de ceder e receber calor. Aqueles que são mais quentes, né, geralmente sentem a necessidade de ceder calor. E aqueles que são menos quentes sentem a necessidade de receber calor, tá? É um exemplo. Existem alguns tipos de equilíbrio, né? No equilíbrio térmico, não vai haver troca de calor entre as partes que compõem aquele sistema, até porque eles já estão, né, em equilíbrio. Já no equilíbrio mecânico, a soma das forças, das pressões que atuam sobre o sistema, ela é nula. Isso quer dizer que ele está em equilíbrio, né? Um exemplo clássico disso vai ser quando o corpo ele não está realizando trabalho, ele está lá em repouso, tá? A força que ou a pressão que ele iria inserir, né, em algum objeto ou em alguma situação,
ela é nula, porque ele está parado, né? Ele está em repouso, então podemos dizer que esteja ali em equilíbrio naquele momento. Já no equilíbrio químico, ele é muito importante quando estamos trabalhando em reação, tá? E justamente ali não vai haver uma modificação. E geralmente nós utilizamos em reação reversíveis, onde na sua forma direta ou na inversa, né, dessa reação, por isso que ela dizemos que ela é reversível, porque nós podemos transformar, né, uma composição em algo e depois podemos reverter e ela vai voltar ao seu princípio, tá? Mas aí a velocidade que vai acontecer, ela vai ser paralela, né? Vai chegar um momento que as duas vai estar naquele limiar, e quando o texto chega àquele ponto, tanto da reação que foi o tempo, seja da sua reversão também, tem um ponto X ali que marca justamente, né, esse equilíbrio entre eles, tá? Sobre uma temperatura constante, ou seja, ela não varia aquela temperatura e a velocidade da reação, em algum momento, elas entram em equilíbrio. E aí marcamos quando fazemos a reação direta e quando fazemos a inversa. E aí chega um momento que eles entram em equilíbrio justamente ali, tanto na temperatura, tanto quanto na sua velocidade, tá certo? E para definir, né, de modo geral, tá, o equilíbrio termodinâmico, ele quer dizer que quando não há mudança, né? Quando não há mudança de temperatura, o equilíbrio é térmico. Quando não há mudança de pressão ou de força, o equilíbrio ele é mecânico. E quando não ocorre, né, mudança na composição, ou seja, nas suas reações químicas, nós dizemos que ele é um equilíbrio químico. Sensação térmica. As sensações térmicas são geralmente atribuídas de acordo com o corpo humano. E ela está relacionada como nós, né, seres humanos, percebemos a temperatura no ambiente. As temperaturas mais altas atribuem-se ao conceito de quente, enquanto as temperaturas mais baixas relacionamos com o conceito de frio. Embora usemos tais definições para nossa sensação do cotidiano, estas não estão corretas por si, ou ainda não são mesmo confiáveis, até mesmo porque elas variam de pessoas para pessoa, tá? E aí tem pessoas que podem sentir frio, né? Naqueles dias que está um pouco mais frio e outras nem tanto. Alguns se incomodam mais, outros menos. Alguns podem sentir uma sensação de calor maior e outros menores. Então, por isso que ela não é segura, né? Essa nossa sensação, né, de sentir o ambiente, porque ela varia de pessoas para pessoa. Um exemplo é quando, né, alguém tô com febre, como nós podemos observar nessa imagem aqui ao lado, e aí o pai ou a mãe, algum parente, né, coloca a mão na testa para ver se você está com temperatura elevada. No entanto, ali é só uma sensação, né? Nós iremos precisar de outros meios para verificar se realmente existe febre ou não, né, na pessoa. Então, vamos analisar essa situação e vamos entender um pouquinho como ocorre essa sensação térmica, tá? Esse garoto, né, ele tem 3 pratos na mesa. Né, nesse prato azul a água está levemente gelada, a do meio amarela a água está fresca e esse terceiro prato, meio avermelhado, a água está morna. Quando ele tira a mão dessa água levemente gelada, né, desse prato aí, e coloca no prato que a água está fresca, ele tem a sensação de que essa água ela está mais quente, né, do prato onde está a água fresca, água natural. Já quando ele tira a mão da água morna e coloca a mão na água fresca, ele tem, tá, a sensação de que a água está mais fria. E aí, por que isso acontece, né? Por que ele está tendo essa sensação? Isso acontece porque a sensação térmica, tá? Essa sensação entre o quente e o frio, ela é relativa. Ela depende de alguns fatores, tá? E um deles é justamente a diferença de temperatura entre as nossas mãos, tá? E a água. Nesse caso, como é que estava a temperatura da mão desse menino em relação à água? E aí, quando ele colocava no meio ali, né, que não estava nem quente nem frio, que seria para ele o ponto, né, referencial, ele sentia, né, sensações diferentes, tá? E a diferença da temperatura entre os corpos determina o sentido da transferência de calor. Isso quer dizer se vai receber ou vai perder calor, tá? Então,
para a gente poder, de fato, interpretar essa sensação que a gente sente do ambiente, ele vai estar atrelado também a vários fatores, e principalmente a temperatura do nosso corpo, tá? Outros exemplos de como podemos, né, sentir essa sensação térmica do ambiente é quando saímos da piscina, da praia, né, e percebemos lá que quando estamos molhados, sentimos aquela sensação de frio. E isso acontece porque transferimos calor do nosso corpo para a água que está sobre o nosso corpo, tá? O mesmo acontece com o suor, que evapora mais rapidamente com o vento, dando a sensação de abaixamento de temperatura naquele momento. Portanto, a sensação de frio geralmente indica que nossa temperatura corporal está mais elevada que a do ambiente e estamos transferindo energia térmica ao meio externo, ou seja, estamos perdendo calor, tá? Por isso que nem sempre essas sensações ela quer a princípio dizer o que de fato estamos sentindo. Se o fato que estamos lá, né, praticando atividade física, nosso corpo está aquecendo, então sentindo que ele está levemente frio, né? Mas na verdade a nossa temperatura corporal está mais elevada, tá? Apesar que o suor ele é um mecanismo também de regulação da temperatura, tá? Mas aí quer dizer que a nossa temperatura real do corpo ela está mais elevada do que a do ambiente. E no fato lá de você estar correndo, né, o vento ele ajuda a evaporar mais rápido e aí você tem essa sensação de temperatura, né, baixa, tá? Mas preste atenção, é o mesmo caso lá do garoto, quando estávamos analisando, quando ele estava, né, testando lá a temperatura das suas mãos, tá? Em referente àqueles pratos, cada um tinha um tipo, né, de temperatura, um pouco mais baixo, outro mais elevado, e aí ele tinha sensações diferentes. Mas vimos que esse tipo de sensação, ela depende de pessoa para pessoa e justamente, né, por diversos fatores. E o principal é a temperatura que ele estava naquele momento, ok? Outro exemplo também de sensação térmica nas cidades, né? Se vocês observarem, todos os dias os jornais eles falam, né, em relação lá à temperatura, tá? Mas se vocês observarem 2 dias com o mesmo tipo de temperatura, será possível perceber que um dia ele vai ser quente e o outro ele vai ser úmido. Isso não quer dizer que um dia vai ser quente e outro vai ser úmido. Pode ser que ocorra um dia seja úmido primeiro, outro dia ele seja seco, tá? E vice-versa. E teremos a sensação de que os dias úmidos ele é mais quente que os dias secos, tá? E por que isso acontece? Isso acontece justamente porque os dias úmidos, a umidade do ar, ele vai atrapalhar a evaporação do suor. Lembra que eu falei lá que quando a gente está fazendo atividade, alguma coisa, né, o vento ele ajudava a evaporar mais rápido o suor e aí nós tínhamos aquela sensação, né, que o corpo estava esfriando, a nossa temperatura, né, na verdade. E justamente por causa dessa umidade ali do ar, ele vai atrapalhar a evaporação do suor, né? Assim prejudicando o mecanismo de resfriamento do nosso corpo. Como consequência, a sensação é de calor, né, mais alto, né? Aumenta aí a sensação de calor. Dependendo do contexto, o termo calor ele pode ter diferentes significados, tá? Mencionamos calor como tipo de energia em trânsito e neste momento estamos falando de sensação térmica de calor, ou seja, da sensação da altura da temperatura. Então, durante essa aula nós estamos falando de calor, né, transformação da temperatura, e aí nós temos que entender, né, quando estamos falando de calor, se estamos falando em relação a esse trânsito da energia, ou também se estamos falando dessa sensação térmica, ou seja, desse aumento dessa temperatura, né, em relação ao ambiente, entre vários fatores, tá? Então, né, nos slides anteriores nós estávamos aprendendo sobre sensação térmica em relação ao ambiente, como o nosso corpo. Muitas vezes ele sente a sensação térmica e nem sempre quer dizer que aquela sensação que estamos sentindo, ela realmente ela vai ser de fato
o que está, né, aparentando. Vimos lá que o fato do nosso corpo ele ter a sensação fria, isso não quer dizer que a nossa temperatura ela está baixa, pelo contrário, né? A nossa temperatura ela está mais elevada. E aí o fato da sensação térmica também, que muitas vezes as pessoas têm esse costume, se estou com febre, coloca a mão na testa para observar se a temperatura está aumentando. Porém, não temos um ponto concreto, né? Seguro de qual a nossa temperatura naquele momento, só o fato de estarmos tocando. Vimos lá com o garoto, quando ele estava colocando a mão, né, em determinado prato, e que cada um daqueles tinha um tipo de temperatura, ele sentiu uma sensação diferente, né? E para que essa sensação térmica ela saísse desse meio um pouco mais abstrato, que nem sempre ela nos dá segurança, foi necessário criar um meio de medir a temperatura, tá? Por quê? Porque os corpos eles dilatam, né, quando sua temperatura aumenta. Isso quer dizer que eles vão aumentar de volume. Lembra que eu falei para vocês que quando a temperatura ela vai aumentando, essas partículas elas vão se movimentando cada vez mais rápido. E também elas vão se afastando uma das outras. E aí vai ocupando um lugar maior no espaço, por isso que elas aumentam de volume. E o aparelho responsável em medir a temperatura, ela é o termômetro. E a fim de graduar uma escala termométrica, tá? Tomam-se os pontos de referência de estado térmico bem definidos e de fácil obtenção, chamados de ponto fixo, obtido por pressão normal. O primeiro ponto fixo é o ponto de gelo, ou seja, é o ponto de fusão. E o segundo ponto é o ponto de vapor, que é o ponto de ebulição, tá? E aí é o ponto de ebulição da água, é o ponto de referência, tá? Então, lembrando a vocês, né, que a fim de graduar uma escala termométrica, usou-se o nome de alguns pontos fixos. E esse ponto fixo é o ponto de gelo, que é o ponto de fusão lá da água, tá? E o segundo é o ponto de evaporação também da água. Aqui temos dois exemplos de termômetro, um termômetro de álcool, utilizado para medir a temperatura do ambiente, e do outro lado nós temos o termômetro clínico, que é utilizado para medir, né, a temperatura corporal dos indivíduos, tá? Para medir a temperatura do ambiente, é comum usar um termômetro com uma coluna de álcool, misturado a um corante vermelho, que é para que possamos, né, observar essa subida e descida dessa coluna, né, ali, de líquido, certo? A coluna de álcool sobe quando a temperatura do ambiente aumenta, porque o álcool se dilata com o aumento da temperatura. E quando a temperatura diminui, a coluna de álcool ela se contrai, assim diminuindo seu volume. E o líquido desce, tá? Então, por meio desse termômetro de álcool, nós podemos, né, medir com mais segurança a temperatura ambiente naquele momento. Já o termômetro clínico, né, ele é usado para medir a temperatura, por exemplo, do nosso corpo, permitindo saber se uma pessoa está com febre ou não, tá? Os termômetros clínicos mais modernos, eles são digitais. Os mais antigos, ele tem um pequeno reservatório de mercúrio ligado a um tubo bem fino de vidro, que nesse caso, esse primeiro aqui, ele seria aquele, né, o clássico de mercúrio, e aí quando a temperatura ela aumenta, né, essas partículas elas se movimentam, elas vão ganhando volume, e aí quanto mais quente vai ficando, ele vai ganhando mais volume, vai crescendo e vai mostrando ali a temperatura que aquele indivíduo estaria naquele momento. Já neste aqui que é digital, que a maioria de vocês deve conhecer, que em casa, né, a maioria tem hoje em dia, ele não tem essa dilatação, né, um sistema lá digital, onde vai mostrando os valores aqui nesse mostruário digital, quando vocês podem ver o número. Então, para medir a temperatura, existem alguns tipos de escalas de medição, tá? Nós vamos hoje falar aqui sobre duas, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor é 100. E nessa escala, o intervalo entre os pontos fixo é dividido de 100
partes iguais e cada divisão corresponde a 1 grau Celsius, tá? A escala de Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 e o ponto de vapor é 212. E nessa escala, o intervalo entre os dois pontos fixos é dividido em 180 partes iguais. E cada divisão corresponde a 1 grau em Fahrenheit. Então, nós temos aqui o primeiro grau Celsius, onde o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100, tá? Já em Fahrenheit, o ponto de fusão ele é 32 e o ponto de ebulição 212 Fahrenheit, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje ficou por aqui. Nós observamos, né, sobre a temperatura, o calor. Vimos que as partículas elas se movimentam de acordo com a temperatura. Se a temperatura está mais baixa, as partículas elas se comportam, né, elas mexem, se movimentam, elas vibram menor, né, mais lentamente. Já quando a temperatura ela é maior, elas vão se movimentar mais rapidamente e aí vão ocupar mais lugar no espaço, justamente porque elas vão se afastando umas das outras. Observamos também sobre o que é nessa sensação térmica, como o nosso corpo ele observa, ele sente essas sensações térmicas do ambiente, tá? E aí depende de cada pessoa, porque cada indivíduo ele é diferente um do outro, tá? E nós também observamos que há necessidade de ter uma escala de medidas, né? Ter um aparelho que mede a temperatura, porque nem sempre a sensação que sentimos elas são seguras em relação, né, ao valor real daquela temperatura, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau. Sim, e passando para lembrar, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha.